Olá a todos, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP referente ao mês de setembro, onde a gente completou 6 anos do fundo. Tudo bem, Nardi? Tudo bem, Bia. Você já alinhou? Você se alinhou direitinho agora? Alinhei. Então, hoje vai ser uma leitura mais longa, porque são 6 anos do fundo, então a gente mostra o que a gente fez ao longo desses 6 anos. Então, a gente vai tentar mostrar slide por slide para vocês acompanharem de uma forma mais didática e também mais interessante. Acho que a gente, pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente colocou uma série de fotos, né, no relatório, principalmente do edifício Passarelli, que é o case que a gente vem apresentar depois de 6 anos e é o potencial ativo que a gente sempre fala que está pronto para venda, né? Sim. Que é um turnaround que agora a gente está esperando vender, que é o momento. Então vamos lá, são 6 anos do fundo, a gente tem muito orgulho de dizer que, como todos já sabem, a gente vem reforçando mensalmente, estamos há 24 meses com 0% de vacância física, que para quem começou o fundo em 2019 sabe o que isso significa para um fundo de lajes corporativas. Então vamos começar pelos resultados, Nardi? Vamos. Bom, acho que vale primeiro a gente mostrar talvez a evolução, né, dos indicadores. Tá bom. Vamos lá, tem o slide 5, né? A gente está plotando aí, a Jorge está plotando para a gente. A gente fez isso nos relatórios dos anos passados. Acho que é sempre bom relembrar como é que era o fundo em 2019, na época do IPO, e hoje. Mostrar a evolução dos indicadores, né? Então hoje a gente tem 5 ativos no portfólio, lá no IPO a gente tinha 3. Nossa liquidez aumentou aqui substancialmente aqui, de 750 mil para 1.150.000. Tem mês que é mais, tem mês que é menos, né? Mas acho que assim... Isso tem mês que os investidores dão uma ligada aqui, do tipo, por que está tanta liquidez? O que está acontecendo? A gente cresceu bastante aqui em base de cotista, apesar da gente ter tido uma retração recente, né? Acho que muito em função das quedas de dividendo que a gente teve, que já eram previstas no nosso guidance. A gente sempre sabe que esse movimento é muito a maré, né? Então, quando está muito alto o dividendo, a gente ganha cotista. Quando cai um pouquinho, cai um pouco de cotista, normal, acho que é do jogo, né? Por outro lado, essa queda de dividendo parece que é expressiva, mas a gente está distribuindo ainda quase 12% ao ano nessa queda de dividendo, né? Então, é uma oportunidade aqui hoje para o fundo. A gente cresceu em metros quadrados. Lembrando que assim, é o relatório de setembro, só com os dados de agosto. Então, se vocês forem ver aqui, a metro quadrado do fundo está 38.387, não está contando ainda com a área que a gente comprou do FL agora em setembro, que saiu no comunicado ao mercado aqui, que foram mais 1.000 metros, né? Então, o fundo hoje, agora em setembro, tem 39.300, né? Aqui no relatório está com 1.000 a menos. A receita de locação cresceu também, né? Em função dessa expansão do número de ativos, revisionais, né? Crescimento de receita. E a vacância física, como a Bia disse, zerada aí há 2 anos. Você comentou, então vamos puxar um gancho no que você acabou de falar. Eu acho que um marco importante que a gente comece, a gente fala no momento do fundo, foi a aquisição do comunicado ao mercado, que a gente fez a aquisição do FL 355. A gente até coloca no destaque isso nos 6 anos, essa questão de aquisição. E realmente, eu acho que assim, é bom a gente explicar um pouco essa transação. Se puder explicar agora, já que está no momento do fundo, a gente explicar como que foi essa transação para depois entrar no fundo em si, porque não foi uma transação play vanilla que a gente chamaria, né? Primeiro, assim, vamos voltar, quanto tempo durou essa aquisição, né, Nardi, para crescer num ativo que a gente já tem uma participação, né? Assim, as aquisições aqui, elas, assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Às vezes elas duram 2 anos aqui. A gente costuma falar que a compra boa, ela morre umas 2, 3, 4, 5 vezes antes dela dar certo, né? E a gente já vinha namorando aqui a cobertura do prédio, né? Preço muito atrativo. Não é mistério que a estratégia do fundo é crescer no que a gente já tem de portfólio. Esse prédio aqui tem um potencial imenso para a gente. Lembrando, a gente comprou aqui 1.000 metros. A gente fez até um vídeo, quem quiser procurar aí no canal do YouTube. A gente fez uma gravação explicando o racional da aquisição. Mas basicamente foi uma expansão planejada que a gente tem dentro do imóvel. Nossa intenção é continuar comprando esse prédio, né, desde que esteja num preço razoável, né, porque não é porque a gente quer comprar que a gente paga qualquer coisa, né? Então tem todo um racional de investimento por trás. E com isso a gente expandiu aqui a nossa participação no ativo. Quando você olha que a gente está saindo de 20% para mais ou menos 25%, e quando você olha ainda que a gente comprou junto com o Telme, né, que é o nosso fundo multiestratégia, a nossa participação conjunta
gestão Telos está em quase 30% no imóvel, que ela já passa a ser uma participação estratégica ali de quase 1/3 do imóvel. Além disso, a gente tem muita sinergia com os outros proprietários do prédio, a gente tem trabalhado bastante aqui e tem tido bons frutos com esse trabalho conjunto. Tá. Eu acho que a gente vai vamos por slides, depois dos 5, você quer já para os 6 anos do TEP? Sim, esse slide é super importante porque a gente sempre fica falando aqui, pô, o TEP tá barato, tá bom, tá rendendo pra caramba. Bom, isso aqui não é a gente que inventou, tá? A gente basicamente pegou todos os peers aqui de lajes corporativas que estão no IFIX, né? Então, quem tiver curiosidade aqui, pesquisar FII 1, 2, 3, 4, 5, você vai descobrir quem é, tá? A gente só não quer ficar fazendo publicidade dos outros fundos, porque ninguém faz nossa também. Não, né? ninguém faz publicidade. Tem outro ponto. Às vezes os fundos TEP é um pouco fundo diferente, então também tem características diferentes. Claro. Né? Tem fundo aqui que é fundo AAA, só tem ativo que está na Faria Lima, tem fundo que é muito alavancado, tem fundo que é desalavancado, então cada um tem a sua estrutura. A gente hoje considera que a gente não tem par aqui, tá? Par direto, dada a tese do fundo de value add, de transformação, tá? A gente tem até um fundo ou outro que acaba trabalhando um pouco isso, mas diretamente da forma incisiva que a gente faz, não tem. E aqui a gente pode mostrar, né? O que a gente fez? A gente pegou uma janela lá, então, desde outubro, né? Que foi o primeiro mês pós-IPO, que não adianta pegar o primeiro mês, porque o primeiro mês não teve distribuição, né? Nunca tem distribuição os primeiros meses, o primeiro mês depois do IPO. E a gente trouxe até 30 de setembro, para mostrar o que foi o total return, né? Que é a variação de cota versus, mais a distribuição de dividendo versus os pares de lajes corporativas, né? Então, a gente ficou em primeiro lugar aqui, então palmas para nós. Mas muito assim, bom. Brincadeiras à parte, acho que mostra um pouco da resiliência do nosso portfólio. A gente bateu benchmarks importantes, né, que é o IFIX, que é o principal indicador aí, é como se fosse a bolsa dos fundos imobiliários, que aí dentro dessa carteira teórica não tem só fundo de tijolo, tem fundo de papel, então tem os diversos tipos de papéis aqui dentro. E a gente bateu o yield do IMAB, que também é um indicador muito correlato com o nosso mercado, até porque assim, o mercado que opera é muito em spread do tesouro, né? Então aqui, impressionante, né? A gente conseguiu bater, além de todos os pares, benchmarks muito importantes. A gente não chegou a incluir aqui IPCA e CDI, mas o IPCA a gente bate também. O CDI a gente não bate, bater o CDI no nosso país aqui é difícil, né? Mas é uma busca constante aqui. Existem janelas que se batem, existem janelas que não se batem. E assim, como a gente basicamente pegou, o IPO foi praticamente aqui no início da pandemia, a gente pegou um período muito curto de taxa de juros baixa e depois pegou só porrada, né? E aí a gente sabe que o cap dos imóveis não acompanha necessariamente o quanto que um DI. Mas, acho que por outro lado aqui, mostra que a gente está super competitivo, né? A gente quis comparar só com o nosso mercado aqui, mas eventualmente a gente pode até fazer uma análise depois em relação aos outros segmentos. Né? Acho que o log a gente fica na dúvida, né? Porque o log foi muito bem, né? Acho que assim, a mensagem do segmento de lajes é que assim, o mercado voltou, né? Acho que a gente está chegando no nível de vacância, já passou assim o nível pré-pandemia, né? Então está abaixo. O terceiro e o quarto tri dos anos costumam ser muito fortes em absorção, porque é justamente quando as empresas começam a se planejar. O que vai acontecer ano que vem, né? Vou fazer meu orçamento. Exato, então, eu vou crescer. Vou contratar 100, 200, 500 pessoas. Bom, eles precisam ir atrás do imóvel antes, né? Não adianta botar na linha lá, fechar o caixão do orçamento e depois ver como resolve. Então, costumam ser meses mais positivos para absorção. Então, acho que assim, basicamente agora a gente esperar, né, essa taxa de juros cair aqui, que a gente com certeza vai estar num cenário bem positivo aqui para o fundo. Perfeito. Bom... Próximo slide, acho que, Bia, se quiser fazer as honras aqui de falar do case do Passarelli. O Passarelli é um case mesmo, acho que é um case de sucesso e um dos principais motivos é que quando ele é um prédio que foi mais ou menos lá em 1978, 80, ou seja, não é um prédio tão novo, e ele era muito peculiar, né? Porque ele é da construtora Passarelli, que está lá, eu acho que eles estão lá ainda, Estão né? lá ainda. Estão lá ainda. Então, eles construíram e a gente sempre fala que tinha assessorista no prédio, que tinha... E ascensorista, né, Bia? Ascensorista. Vamos contar o que é ascensorista. É o carinha que fica dentro do elevador com um banquinho ali, que é o cara que selecionava os andares. E assim, naquela época você não podia entrar no elevador com comida, porque você era multado. Então tinha umas questões
de um prédio de 47 anos, a minha idade, tá? Nossa. Então, tinha essas questões. E quando a gente entrou, a gente foi... Isso é super importante também, que o Passarelli a gente foi comprando, a gente comprou bastante no IPO, mas a gente fez outras aquisições com valores bem menores. E a gente viu o potencial. Tem lá, a gente está ao lado da estação de Pinheiros, que tem metrô e trem e ônibus, ou seja, é super importante para os locatários. E a gente fez uma série de mudanças, então não foi só a fachada, o retrofit, foi mudar mesmo, e isso inclui também certificação, mudar a portaria, colocar um café, colocar bicicletário, mudar toda a parte lá de cima e modernizar mesmo, né, Nardi? Eu acho que isso inclui do tipo, tinha o fundo não, o ativo tinha caixa, isso é super importante, que isso foi bem impactante, né? Eles davam tanta multa nos usuários que tinham um caixa relevante, a gente né? sempre tenta trabalhar os investimentos aqui, muitas vezes parte dos investimentos que a gente faz vem de dentro do condomínio mesmo, né? A gente tem algumas receitas que a gente vai oferindo lá dentro e tal. Eu acho que quando o prédio começa a ficar num patamar de maturação, a gente, vamos botar aqui o pé no freio e vamos começar realmente a oferir os lucros do prédio, né? Então o prédio dá lucro, né? A gente sempre fala aqui que é muito comum você ver aqui, tem o cafezinho na área térrea aqui. Esse cafezinho ele paga um aluguel para o condomínio e quem é dono do condomínio? Os proprietários, né? E aí os proprietários oferem na sua fração ideal um aluguel. E é por isso que a gente adora ir atrás de receita de área comum, porque por um lado, uma parte ele subsidia muito dos investimentos que a gente faz ao longo da vida do imóvel, mas depois, na fase da maturação, o caso do Passarelli, que é super importante, né? Poucos sabem, porque assim, não é um dado amplamente divulgado, né? A gente sempre divulga receita de aluguel. A gente até colocou aqui num slide depois, que a gente montou, super interessante. Mas o Passarelli, só de receita de área comum, a gente chama, né, que são, enfim, o cafezinho, o estacionamento e tudo mais, que a gente ofere dentro do condomínio, o fundo recebe mais ou menos 60 mil reais por mês. É 1,5 centavo só disso, né? Então, realmente, isso vale depois na hora de vender, né? Tudo isso entra na hora de vender, entra na conta. E aí, com isso, a gente até fez um antes e depois, né? A gente fez dois slides seguintes aqui, né? Que a gente vai estar demonstrando aqui. O primeiro, que a gente mostra um retrofit aqui da parte interna do imóvel, né? Que a gente trocou catraca, trocou o balcão aqui da recepção, refez toda a parte do lobby do elevador. Um elevador a mais também, né? E a gente criou um elevador a mais, porque a gente sempre dimensiona a população do imóvel, né? E aí, basicamente, a gente viu que na ocasião tinha trânsito para pegar elevador, né? Então a gente falou, bom, vamos ver se dá para criar um elevador novo. E a gente criou um elevador novo, dá para ver, ficou maravilhoso. Porque a escada, ela tinha um hall de entrada da escada de serviço, da escada, né, de incêndio, tinha um hall de entrada que permitia a criação de elevador. E a gente depois fez a implementação desse cafezinho aqui do Balduco. O mais importante, eu te interrompi, mas o mais importante quando você olha as fotos, para mim é a abertura. Abriu, você tirou todas as grades, você tirou todos os portões, faz uma diferença. Esse slide seguinte mostra isso, né? A gente tem aqui a parte externa do prédio, né? E ela é muito mais ampla, até porque a gente, senão ia ficar com... A gente quis... Tem foto lá do café, do mini mercado que a gente implementou, do salão de beleza no subsolo, a gente fez todo o epóxi na garagem. Então, assim, o prédio está um espetáculo, né? A gente, não é à toa que a gente está tendo muito retorno nesse prédio, mas dá para ver isso, né, Bia? Que a gente deixou o prédio aberto, né? Então quem olha a atmosfera do prédio, quem olhar o relatório do ano passado vai ver o case do São Luís. Agora a gente falou, bom, o São Luís já foi, não dá para ficar mostrando mais o São Luís, mas o São Luís a gente fez a mesma coisa, né? Então a gente repaginou todo o prédio na parte de fora, a parte do muro aqui, dá para ver que a gente usou essa coisa aqui, esse jardim aqui vertical, que a gente botou um muro de pedra, um painel de vidro, dá para ver o que tem ali atrás do muro. A fachada totalmente renovada, dá para ver quando a gente comprou o prédio tá sujo, né? Nem limpar a turma limpava lá, né? Então a gente realmente fez uma repaginação completa, né? E assim, um fato super importante é que tem um caminho que você não precisa ser usuário do prédio, mas se você está na Pais Leme, que é ali do lado, e você quer acessar a estação de trem e metrô, você cruza pelo prédio. E isso é um bem para a cidade, não é só para os usuários. Exato. Porque assim, é uma segurança, você está cruzando um prédio e você está acessando o transporte público. Porque antes as pessoas tinham que dar realmente a volta no quarteirão para poder... Não, e era na Marginal. Você tinha duas opções, ir pela Marginal ou por dentro, e era uma volta enorme. Uma volta enorme. Às vezes, assim, é um caminho de 50 metros,
se transforma em 200, 300 metros, pelo simples fato de ter que dar uma volta no quarteirão. Você imagina, né? No dia que chove, esse tipo de coisa que traz transtorno para quem chega ali através do transporte público, né? Então foi super importante isso. E assim, o Passarelli está numa localização que é Pinheiros, e Pinheiros tem que ser valorizado, né, Nardo? Acho que é super importante a gente mencionar o quanto a região de Pinheiros mudou, né? Assim, com novos ativos AAA, mas o Passarelli está lá, competitivo, e por isso que se reflete também no valor do aluguel, né? Sim. A gente mostrou isso aqui na evolução dos indicadores, no slide seguinte, que a gente tentou montar talvez uma apresentação um pouco mais temática aqui, trazendo alguns inputs que a gente normalmente não traz, que isso é input da gestão aqui, até porque muitas vezes é complexo a gente ficar sem uma explicação como a gente está fazendo aqui, ficar plotando todas essas informações, são informações densas, né, que muitas vezes elas não são muito palatáveis para quem está iniciando no mercado. A gente tentou ser o mais didático possível, né, mas aqui, depois de tudo isso que a gente fez, né, então você pega lá na época do IPO, o aluguel, o caixa, né, a gente tem uma diferença entre caixa e nominal, tá, que eu vou explicar depois aqui, mas caixa é o que está pingando no fundo hoje, tá, é o que está refletido no resultado do fundo hoje. Então, o aluguel era de R$56 metro quadrado, hoje a gente está em 81 caixa, né? E a gente tem um nominal contratado de quase 88, né? Então, R$88 é o aluguel médio de todos os contratos rodando no fundo hoje. Só um detalhe aí, eu sei que a gente já falou disso, caixa e nominal. Sim. Mas assim, às vezes fecha o nominal, fecha um contrato longo e fala assim, tá bom, o nominal é 88, que foi o que o Nardo falou agora, só que nos primeiros 6 meses tem um desconto de R$5. Então o caixa passa a ser 83, é isso. Então a gente, dependendo do prazo do contrato, da área que o inquilino aluga, a gente dá um desconto ou não. Até mesmo, né, e isso vai estar muito refletido na vacância financeira, tá? Isso aqui meio que se conversa, porque no fim, a vacância financeira, ela traduz o caixa ir até o nominal, né? Então, até mesmo a própria, como está a caixa aqui, a gente consegue contemplar até movimentos de carência, tá? Então, se tiver um imóvel vago aqui, ele vai estar dentro dessa média caixa aqui. Então, tudo isso, na verdade, a relação do aluguel caixa para o nominal é a vacância financeira, né? Então, aqui dá para ver que o IPCA do período, que foi a inflação, foi de 38% e o incremento de aluguel caixa foi de 45%. Mas só lembrando, né? Se você chegar e pegar aqui que a gente está com um aluguel nominal de 88%, a gente não cresceu 45% o aluguel. A gente cresceu muito mais do que 45%. A gente cresceu 10% a mais aqui do que está projetado, né? Mas tudo isso para poder tirar um pouco aquele ranço do mercado, falando que o tijolo não cresce acima da inflação, né? Então aqui a gente está mostrando por A mais B que a nossa gestão ativa conseguiu trazer resultado acima da inflação, o que é muito positivo. E aí parte também desse incremento de aluguel, ele vem como? Mostrando para o inquilino que o prédio é competitivo. Então a gente sempre fala que a gente vira praticamente o síndico do prédio, né? Então você pega ali o gráfico de baixo, né, evolução do condomínio. Isso é um motivo de orgulho para a gente, porque os nossos prédios ficam muito competitivos, né? Então a gente pegou um aluguel, um condomínio ali que era R$24 no primeiro ano, média de mercado, e o prédio estava ali em 23,2. Quando você olha 2020, ali é o primeiro ano da gestão da Telos aqui no fundo, né? Olha o que aconteceu. Olha o decréscimo no valor do A gente caiu condomínio. de 23,2 para 16,1, né? Então a gente, assim, em relação ao mercado, caiu 31%, né? Foi praticamente o que a gente caiu em relação ao que estava praticado, né? E com isso a gente vem mostrando aqui, obviamente, que com o tempo a gente ainda continua bem abaixo aqui da média de mercado, né? Hoje a gente está 15% abaixo da média de mercado. A gente muitas vezes faz alguma calibragem, tá? Isso não quer dizer que o condomínio está menos eficiente, mas muitas vezes dentro de uma previsão orçamentária tem certos investimentos que a gente faz, que às vezes não são nem investimentos, mas são melhorias que entram ali na despesa ordinária, tá? Então assim, a gente sempre vai calibrando, agora acho que faz sentido ter uma pessoa mais da parte técnica aqui para poder assessorar os inquilinos no momento que eles precisarem. Então a gente sempre vai calibrando, mas assim, é um condomínio bem competitivo ainda para os dias de hoje. Sim. Acho que aí vem mais um slide aqui denso. Né? Esse é o denso. Esse é um slide denso, né? A gente tentou ser bem didático aqui, mas acho que é bom a gente reforçar aqui um pouco do conceito, tá? Vamos só explicar qual que é a definição de custo de reposição. Bom. Começa bem do começo, porque é bacana para quem já sabe, pode passar para frente. Custo de reposição basicamente, e a gente ouve todo mundo falando isso, mas poucos explicam, né? Custo de reposição basicamente seria quanto custaria para desenvolver um prédio no mesmo lugar hoje. Mesmos padrões construtivos?
Não daria, porque a gente não pode construir um prédio velho de novo, né? Você constrói no padrão de hoje, né? Mas a gente consegue... Você está me ofendendo. Mas a gente consegue trazer alguns inputs aqui de valor de terreno, quanto custa o metro quadrado da obra, quanto custa ali para desenvolver, a taxa de incorporação, né, o custo de desenvolvimento de projeto, quanto custa o CEPAC, né, a gente coloca o CEPAC ou outorga. O Passarelli, apesar de ele não estar na Faria Lima, ele está na operação urbana Faria Lima. E aí você tem subsetores, né, tem uma série de cálculos lá que você faz para precificar isso, baseado aí no último consórcio que teve aí de leilão da operação. E com isso a gente chega e para construir um novo Passarelli custaria mais ou menos R$ 26.500 o metro quadrado. É impressionante, né, Bia? E você falou uma questão super importante, que teve o último leilão até da CEPAC e não vendeu, né? Não vendeu tudo que tinha estimativa. Sim. Então, por que não vendeu? Porque fica inviável. Sim. Você comprar o preço do CEPAC que eles queriam e construir e ter retorno com aluguel. Sim. É isso, né? E aqui a gente está falando o seguinte, tá? E vou trazer um pouco da cor também, porque a gente é uma gestora desenvolvedora, tá? A maior parte do nosso AUM aqui, que é os ativos sob gestão, eles estão em fundos fechados de desenvolvimento. 80% do nosso AUM. A gente tem 6,5 bi sob gestão, 5,5 bi tá em fundo fechado de desenvolvimento. A gente conhece muito esses inputs aqui. Se a gente fizer um paralelo, qual que é o prêmio de risco que o investidor pede hoje para se construir um imóvel, laje corporativo, por exemplo, né? Que a gente chama de yield on cost. O que é o yield on cost? É o cap rate de entrada, é a mesma coisa, só que na verdade é um cap para se construir, né? Você vai botar mais ou menos 11% sobre o custo que a gente está colocando aqui de 26.500. O que quer dizer, tá? Se você fizer em reais metro quadrado de aluguel, a gente precisaria mais ou menos alugar a R$300 o metro quadrado esse imóvel para se justificar construí-lo, né? O que é um valor absurdo, né? Quando você pensa que aqui a gente está na região de Pinheiros, a gente não está nem na Faria Lima, porque na Faria Lima o terreno é mais caro, o subsetor do CEPAC é mais caro também, então o custo de desenvolver um prédio na Faria Lima é mais caro ainda, talvez nem 26, eu chutaria lá mais para uns 32 mais ou menos. A gente até fez uma pesquisa agora. No preço médio da Faria Lima está 294 metros quadrados, ou seja, não chega nem nos 300. Não chega nem nos 300. Então, é realmente um negócio que faz a gente talvez virar um pouco e olhar para os imóveis que já estão prontos, né? Que aí ali é onde que existe a oportunidade. Com isso, a gente chega e mostra que hoje o Passarelli, na tabela do lado ali, que tem o demonstrativo, rentabilidade contratada, isso aqui é uma foto real, tá? Isso aqui mostra quanto que o Passarelli rentabiliza o fundo. Então, se você for ver ali yield nominal, o imóvel hoje, ele rende um cap de 11,5% ao ano. Se você pegar lá atrás, quando a gente comprou esse imóvel num cap de 7, mais ou menos, tá? Tudo bem que era uma época que os juros era 4% ao ano, era outra ocasião, né? Então existia um diferencial ali para a taxa de juros, mas é um imóvel que rentabiliza aqui 11,5% ao ano. E aí, com isso, a gente chega que esse imóvel hoje, o preço dele, mais ou menos, de custo, é de 10 mil metros quadrados, ou seja, ele é 62% mais barato do que você fazer um novo desenvolvimento. Então mostra que existe uma simetria muito grande. A gente não almeja chegar nos 26 mil metros quadrados, na verdade a gente até almeja, a gente sabe que não dá para chegar, né? Mas assim, é uma disparidade muito grande e com isso a gente gosta de mostrar por que é muito interessante investir nessa classe de ativo aqui. Porque você vê, a gente trouxe todos os elementos aqui de um prédio AAA, certificação LEED, né? E lembrando, a gente até colocou aqui, o prédio está passando por recertificação. Possivelmente a gente vai pular de Gold para Platinum, que é o nível mais alto, que vai ser um golaço aqui para a gente aqui na Telos, que a gente trabalha muito com essa missão aqui, ESG, de certificação. E depois a gente fez aí, por fim, a cereja do bolo, foi mostrar o seguinte, o que dá para a gente ganhar de dinheiro nesse negócio aqui, né? São cenários. São cenários, né? Eu sempre falo muito aqui, em live também, que assim, o mercado se prende muito a cap rate de saída, porque é uma métrica, no fim, não dá para fugir também, né? Mas é sempre importante olhar o real metro quadrado, que cada cap rate desse tem de forma implícita, né? Então, por exemplo, quando você olha aqui o cap rate de saída de 9, se a gente pegar essa receita nominal contratada, fizer isso anualizado e vender um cap de 9, a gente tem um ganho de capital potencial de 20 milhões de reais, ou seja, quase R$5 cota. Só que qual que é o ponto? Esse 9 aqui, ele tem mais ou menos um valor de metro quadrado de 12 mil o metro quadrado, tá? Então, assim, é um valor que ele, de 11.600 mais ou menos, na verdade, tá? Ele é um valor que, pro que a gente imagina para esse prédio, é baixo.
esse prédio que, apesar dele ter um custo de 13, ele é um prédio hoje que está muito mais voltado para uns 14 mil metros quadrados. Se você pega aqui, a gente tem quase 40% aqui, né? A gente estaria falando que o potencial aqui estaria muito mais para o cap de 8, aqui entre 7,5 e 8. Então, é um ganho de capital de 9 a 7,45. Isso é o que a gente imagina que pode dar. E olha que legal, né, Bia? Quando a gente fez a venda do São Luís, a gente teve um ganho de capital ali de R$9, mais ou menos, para um imóvel de 215 milhões. Aqui, dá para ter o mesmo volume de ganho de capital num imóvel de 70. Então, é um ganho de capital astronômico aqui que dá para oferir nesse prédio. E dado esse potencial, a gente não quer vendê-lo a qualquer custo. Por isso que a gente sempre fala, é importante a janela de saída. É importante a janela de saída e é importante a gente já trabalhar em novas aquisições, porque também isso gera uma receita. Exato. Então, não é só a venda. Então, você não está só olhando, vou vender o ativo, vou deixar tudo bem, que CDI é 15, não é tão ruim assim, mas a gente tem que olhar para gerar novas receitas para o fundo. Então, a gente tem que fazer essa reposição do recurso também para o fundo não ficar sem receita. E a gente sabe que hoje não talvez seja a melhor janela para se vender pela taxa de juros, né? O custo de oportunidade para se comprar um imóvel hoje ele é muito alto em relação ao dinheiro parado, né, Bia? Então, assim, a gente tem ciência disso, a gente está testando o mercado aqui, vendo, né, Passarelli, Torre Sul, né, a gente sempre fala, né, a gente sempre pode receber oferta para qualquer prédio aqui. O São Luís, quando a gente começou o processo de venda, não veio o valor que a gente queria, a gente não vendeu. Aí depois veio um valor que a gente achava que valia. Demorou 2 anos também a venda, Levou 2 anos também, aí deu e beleza, vendemos, entendeu? Então, assim, parte do nosso trabalho aqui também, além de tudo, é justificar todo esse trabalho que a gente tem. Não adianta vender barato, no fim, a gente tem que poder colher um pouco dos frutos. Tem que ter calma para fazer a situação bem casada. Exato. Bom, vamos atualizar o portfólio agora? Sim. Bom, a gente quer falar, Bia, do portfólio? Falei bastante já, né? Não, do Fujitsu a gente já tinha mencionado que a gente estava fazendo a reforma, então qual que era a ideia? O Fujitsu também tem uma questão interessante, porque ele tinha também, foi um prédio construído para a Fujitsu, para a empresa mesmo, e ele tinha embaixo um teatro que eles usavam. Então, o que a gente olhou? Eles não usam mais, a gente está pegando essa área e vai fazer um café. Então, da mesma forma, para gerar receita, né? Sim. É isso. Então, assim, estão aqui com as fotos da demolição e do processo que a gente já tinha até mencionado no relatório passado, essa questão de fazer o BID, que a gente fez o BID, da construtora e de quem apresentou o projeto. Então, Sim. assim, algumas fotos só para a gente mostrar tudo que está sendo feito. Do edifício Bom da Faria Lima, a gente já mencionou que a gente fez a aquisição, né? Então, está tudo caminhando, a gente cresceu aí na metragem, foi uma aquisição que para a gente significou bastante, e a forma como foi paga essa compra parcelada trouxe yield nos 3 primeiros anos bem competitivos, né? A gente está falando de 34,8%, 19% e 12%, ou seja, considerando sem a cota 100, né? Então, assim, para a gente valeu a pena e foi uma negociação longa também, que nem se mencionou, né? E o GPA, acho que sem grande novidade, né? Continua nessa questão da estrutura, do reparo estrutural. E, por fim, o Torre Sul, a gente continua, né, as tratativas com o inquilino do teatro. Ele tem... na verdade, bem, né? Ele tem 2 andares de teatro, tem 1.700 metros, a gente está em outubro agora, a gente está rodando minuta aqui, aí quando a gente puder divulgar aqui, a gente põe no próximo relatório, mas a gente vai conseguir ter um incremento aqui de aluguel também nessa área. E a gente comenta adiante. É super importante, que é um case de sucesso, né? Que também está 100% locado. Sim. E assim, a gente tem muito orgulho de falar que lá naquela região foi o mais desafiador, né? Exato. Bom, vamos lá para a projeção de distribuição agora. Projeção de distribuição quase nada de novo. Na verdade, a gente botou aqui, quem olhou o nosso fato relevante aqui, /comunicado a mercado da aquisição, viu que a gente cresceu um centavinho aqui, tá? Na distribuição a partir de dezembro. Na verdade, a partir de janeiro a gente subiu a distribuição e isso daí se perpetua aqui até o mês de julho, né? Então acho que vai dar um gás, a gente tem ali um colchãozinho para poder subir um pouquinho mais, né? Mas a gente está sempre ali fazendo a calibragem necessária para o fundo ficar com menos volatilidade. Por isso aí a gente distribuiu um dividend yield aí de 11,14% ao ano, equivalente aí a 89,38% do CDI líquido.
E aí passando para a DRE, só fazendo um breve disclaimer aqui, tá? Porque eu sei que tem os analistas que gostam de olhar a DRE e com certeza a primeira coisa que eles vão bater o olho é ali no resultado gerado, 57 centavos. Opa, acende uma luz vermelha, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu? A gente só teve, na verdade, um descasamento aqui, de que teve um mês passado, né, na DRE, mês de julho, não entrou os juros da securitização do GPA, que é mais ou menos 10 centavos, né? Então, que é 400 mil reais mais ou menos. Então, o que acontece é que ele entrou nesse mês, só que esse mês a gente pagou a do mês também. Então, acabou ficando um efeito duplicado, tá? Isso foi contábil só, porque caixa aconteceu normalmente, tá? Então, aqui no fim a gente teve esse incremento, mas a partir do mês que vem a gente não deve ter essa diferença aqui. Acho que o slide da carteira do fundo a gente só ajustou aqui, né, Bia? O cronograma e as parcelas de aquisição. O que eu acho mais importante é mostrar o fluxo de caixa projetado. Às vezes a gente tem questionamento aqui no RI, como a gente está vendo, a gente está bem ciente do fluxo de caixa, a gente está bem ciente referente a 2027, né? Uhum. Então, está no radar e a gente está, isso que a gente sempre menciona, nosso portfólio todo está à venda e a gente tem expectativa de gerar o portfólio, né? Sim. A gente teve com essa aquisição uma pequena reprojeção aqui de caixa, né, que era de outubro, vai para abril, mas a mensagem continua a mesma, né? A gente tem ali uma janela de 18 meses aí mais ou menos para poder ver o que a gente faz com dívida, com os desinvestimentos, que com certeza vai ter uma janela mais favorável, né? Então a gente tem ativos líquidos no portfólio. Então, acho que é uma questão da gente sempre mensurando e podendo fazer o acompanhamento mensal aqui do caixa do fundo. Mas a gente está confortável, a mensagem é essa, tá? Tanto é que a gente fez uma aquisição. Se a gente não tivesse confortável com esse prazo aqui, a gente não teria feito. E ela foi muito oportunística. Eu acho que depois o resto são os slides comuns que a gente sempre menciona, o portfólio, né? Indicadores operacionais do fundo, Sim. né? Não sei se tem mais algum ponto, Nádia. Não, acho que, desculpem pelo relatório longo aqui, mas acho que os 6 anos tem que se comemorar, principalmente com a performance que a gente teve no período, né? É um trabalho de um time todo, é um trabalho do Nard, da Jorge, que trabalha aqui com a gente, do analista do Nard, pessoal de locação, então é um trabalho muito... Pessoal de engenharia também. Exatamente, então assim, é um trabalho em equipe que envolve muitas pessoas e assim, é um time muito unido aqui na Telos. E o TEP é o fundo querido da casa, no sentido que é um fundo que é 100% nosso e a gente tem um zelo muito grande. Sim. E a gente está à disposição no ri@telos.com.br. Obrigado. Obrigada, Nádia. Obrigada.